a lista de exercícios de função do primeiro grau, Sim. e daí a gente vai resolver essas atividades aqui. Eu vou colocar a telinha aqui na frente, vou resolvendo junto com vocês, e a gente volta para a lista. Então, nós temos aqui, ó, considerando uma função f de x igual a 3x mais 1, determinar. Então, eu vou anotar aqui, depois a gente volta. Então, minha f de x, ou seja, y é igual a 3x mais 1. Eu quero saber os coeficientes angular e linear, é a minha A, eu quero saber isso. Eu quero saber se a função é crescente ou decrescente. E eu quero saber, na C, eu quero saber f de 2 e f de menos 3. Tá? Anotei aqui no quadrinho, só para a gente não precisar voltar ali. Então, primeira coisa, identificar coeficiente angular e linear. E nisso meio que a gente já vai discutindo aqui e lembrando alguns conceitos que a gente viu. Então, coeficiente angular, lembrando, né, nós temos uma função do tipo ax mais b, que isso é uma função afim, é uma função do primeiro grau, então é um número a que multiplica x mais um número b. Nesse caso, o a é o meu coeficiente angular e o meu b é o meu coeficiente linear. O meu a, então, nesse caso é 3. Né? Qual é o meu coeficiente angular? É 3. A igual a 3, ou o coeficiente angular é 3. Inclusive, pela magnitude do 3, desse A, né, desse coeficiente angular, eu sei que essa função, se a gente tivesse o gráfico dela, só para a gente explorar alguns conceitos aí, né, que eu tenho x, aqui eu tenho y, eu sei que essa função, primeiro, eu sei que ela é crescente, já respondendo a B, né? Essa função é crescente. Por que ela é crescente? Porque o A é maior do que zero. Né? Então, é crescente, eu vou colocar aqui, porque A é maior do que zero, A é um número positivo. Então, se A é um número positivo, ela é crescente. Eu sei que essa função é crescente, e eu sei que ela cruza o eixo y no ponto 1. Por quê? Porque o meu coeficiente linear é 1, é mais 1. Né? O coeficiente linear é mais 1, o coeficiente linear me mostra aonde a curva cruza o eixo y. Então, se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, essa curva ela cruza bem aqui, nesse pontinho aqui, no 1. No 1 em y, ela cruza o eixo, né, esse eixo y. Porque o meu coeficiente linear me mostra justamente isso. Tá? Então, só para a gente explorar aqui o que a gente consegue identificar somente olhando para a função. Eu sei que a função ali é 3x mais 1, então o 1 já me mostra o intercepto dessa função, né, desse gráfico. A gente também chama de intercepto, porque é o ponto em que a curva cruza o eixo y. Isso a gente chama de intercepto, é o ponto em que ela intercepta o eixo y. Tá? E eu sei também, pela magnitude aqui, ó, do nosso A, eu sei primeiro pelo sinal que é crescente, como a gente já viu aqui, então a função é crescente, porque o A é positivo, e pela magnitude eu sei que ela tem um ângulo de inclinação maior do que 45 graus, ou seja, ela é em pé, assim, ela é mais em pé do que deitada, né? Então ela é mais em pé, ela é mais esse estilo aqui que eu acabei de rabiscar aqui, tá? Então, eu já tenho uma ideia dessa função. Não preciso construir o gráfico e tal, mas eu já tenho uma ideia. Bom, vou apagar aqui só para a gente calcular a f de 2 e f menos 3, já que a gente explorou alguns conceitos aí por trás da função do primeiro grau. Então, a gente viu, primeiro, que o a é igual a 1, depois o meu b, que é o meu coeficiente linear, o a é igual a 3, e o meu b, que é o coeficiente linear, é igual a 1. A função ela é crescente, pois o a é positivo, o a é maior do que zero, então ela é crescente. E agora eu preciso calcular f de 2 e f de menos 3. Então, se eu calcular a f de 2, eu terei 3 vezes 2 mais 1. Portanto, a minha f de 2 é quanto? 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. A f de 2 é 7. Tá? E f de menos 3 é igual a 3
vezes menos 3 mais 1. F de menos 3 é igual a 3 vezes menos 3 é menos 9, mais 1 é menos 8. Então, a F de menos 3 é menos 8. Tá bem? Então, com isso, a gente responde o nosso exercício 1, que pedia os coeficientes angular e linear. Nós vimos, então, o coeficiente angular é o meu elemento 3. Coeficiente linear é meu elemento 1, meu B da função. A função é crescente, pois o A é maior do que 0. E nós calculamos f de 2, que deu 7, e f de menos 3, que deu menos 8. Exercício 2. Então, nós temos a função agora, y é igual a menos 5 sobre 2x. E eu quero as mesmas coisas ali. No meu A, eu quero o coeficiente angular e o coeficiente linear. No meu B, eu quero saber se a função é crescente ou decrescente. Eu tenho um C ali que eu quero calcular a f de menos 1 e a f de 2. E agora eu tenho um outro problema ali. Eu quero saber o x para que eu tenha f de x igual a 20. Eu quero saber que x que eu coloco aqui que o y vai dar 20. É isso que eu quero saber. Qual é o x que eu devo colocar aqui para y dar 20? Tá? Então, eu quero saber o x para que se tenha f de x igual a 20. Tá? Então, vamos... Deixa eu anotar aqui. F de x igual a 20. A. Coeficiente angular e coeficiente linear. Coeficiente angular, que é o meu A da função, é menos 5 sobre 2. Tá? Que é o meu número que está multiplicando o x. E o meu coeficiente linear é o quê? É 0, exatamente. Não tem, né? Não tem, é 0. Então, meu coeficiente linear é 0. É crescente ou decrescente essa função? É decrescente. Pois o meu A é menor do que 0 agora. Né? Calcular f de menos 1 e a f de 2. Para eu calcular f de menos 1, f de menos 1 é igual a menos 5 sobre 2 vezes menos 1. Quanto que dá isso aqui? F de menos 1. Qual é o resultado da conta? Estou pegando menos 5 sobre 1 e multiplicando por menos 1. Eu posso resolver tudo mantendo a fração. Se eu mantiver na fração, vai ficar só 5 sobre 2, né? O que muda é só o sinal, porque eu só estou multiplicando por menos 1. Né? Se eu multiplicasse por 1, seria ele mesmo. Por menos 1, como é menos 5 sobre 2 vezes menos 1, fica 5 sobre 2. Tá? Eu posso resolver isso aqui, vai dar 2,5. Tá? Mas, em geral, a gente mantém na fração. Mas eu posso resolver sem problema nenhum e deixar 2,5. Beleza. Então, só mostrando aqui, né? Eu aqui fiz, multipliquei por menos 1, ficou 5 sobre 2, 2,5. Voltando, a gente precisava calcular f de 2. A gente calculou f de menos 1, eu preciso calcular agora f de 2. Então, eu vou calcular aqui em cima. Se eu quiser calcular f de 2, é igual a menos 5 sobre 2 vezes 2. F de 2, quanto que dá essa conta? Menos 5, exatamente. Menos 5. Aqui eu posso cortar, né? Número que está sendo multiplicado por 2 e sendo dividido por 2, ele não está acontecendo nada com ele, né? Então eu posso simplesmente cortar. Mas eu também posso pensar na operação de eu pegar 2 vezes menos 5 dá menos 10. Dividido por 2 dá menos 5. Então só fica o menos 5. Tá bem? E agora eu quero saber qual é o x que dá 20 essa função. Como que eu resolvo isso? A minha função é y igual a menos 5 sobre 2x. Eu quero saber qual é o x que eu coloco aqui no lugar desse x, que essa função dá 20. Exatamente, é só eu substituir o resultado que eu quero no lugar do y. Não é esse o resultado que eu quero da conta?
Eu não quero que y dê 20, então é só colocar 20 no lugar do y, porque eu sei quanto eu quero que seja o y. Eu só preciso achar qual é o x que gera isso. Então, eu coloco o 20 no lugar do y e isolo x. Eu vou resolver a função para x igual para y. Então, 5 sobre 2, x. Eu posso multiplicar cruzado, né? Que vai ficar menos 5x igual a 40. X é igual a 40 dividido por menos 5, que é igual a menos 8. Então, o x que zera essa função é menos 8. Quando x for menos 8, y será 20. Que zera não, né? Que torna 20. Eu estou pensando na raiz da função. Tá? Então, esse é o x que o y dá 20. Quer ver? Se eu pegar y igual a menos 5 sobre 2 vezes menos 8, quanto que vai dar essa conta? Menos 8 vezes menos 5 dá 40. Dividido por 2. Então, se eu coloco menos 8, realmente a conta dá 20. Justamente porque foi o procedimento que eu utilizei. Eu coloquei o 20 aqui. Eu sei que esse x vai dar esse resultado de 20 aqui. Que é o mesmo procedimento, pessoal, só reforçando isso daí, ó, é o mesmo procedimento que a gente faz para calcular a raiz da função, só que quero o x, no lugar, quando eu vou resolver para a raiz, eu quero o x que zera a função, eu coloco o que no lugar do y? O zero. Né? Aqui eu coloquei 20, porque eu queria o x que dá 20, simplesmente por isso, nada além disso. Tá? Então a gente resolveu o 1 e o 2. O 3. Determinar a lei da função, ou seja, a forma funcional dela. Né? Então eu tenho um y que é igual a um a que multiplica x mais um número b. E calcular f de 2. Então primeiro eu preciso achar a lei da função para eu poder calcular f de 2. Então vou anotar aqui do ladinho que eu também preciso calcular a f de 2. Mas eu sei que a f de 1 é igual a 2 e a f de 3 é igual a 8. Tá? Então, eu tenho essas informações e eu preciso, com essas informações, calcular qual é a lei da função, ou seja, achar o número a e o número b, o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear. Vou colocar aqui a tela. Então, a partir disso daqui, né, sabendo que eu tenho uma função nesse estilo aqui, eu sei que f de 1 é igual a 2, ou seja, quando eu coloco 1 no lugar do x, o resultado da função é 2. Então, meu y é 2, que é igual a um número a que multiplica 1 mais um número b. Porque quando o meu x é 1, o meu y é 2. Né? Só para... Então, eu estou montando o meu sisteminha aí para eu resolver esse problema. A partir, então, desse segundo resultado aqui, eu sei que o resultado vai dar 8, o meu y vai dar 8, quando o meu x for 3. Então, A que multiplica 3 mais B. Tá? Só para a gente adequar essas funções aí, né? Eu vou pegar, a partir dessa daqui, eu vou colocar 2 igual a mais B, né? A mais B. E a partir dessa daqui, eu tenho que 8 é igual a 3A mais B. Tá? Só vou ficar mais esteticamente atrativo aí para a gente resolver. Tá? Do que ficar com esse 1, por exemplo, não precisa, né? A vezes 1 é A. E sempre a gente coloca, por convenção, o número na frente, então por isso que A vezes 3, eu coloquei 3A. Que é a mesma coisa de 3 vezes A. Tá? Agora, eu isolo B. Essa é uma forma de resolver, até a colega resolveu de outra forma. Eu posso simplesmente multiplicar por menos 1, já resolvo, já acho ali o A, por exemplo, já consigo eliminar o B, só que
Eu acho esse tipo de resolução de sistema um pouco subjetivo, porque meio que a gente tem que identificar o que seria melhor eu fazer com uma dessas funções para eu conseguir eliminar a outra, tá? Então eu ensino uma forma que meio que é objetiva, né? Você só faz os procedimentos, você vai conseguir resolver. Tá? Então, eu vou chamar essa função de 1 e eu vou chamar essa função de 2. Só estou dando nome para depois a gente usar elas. Né? Então, na 1, eu vou isolar o B. Tá? Então, primeiro aqui, eu isolo B em 1. Ou seja, na função 1 aqui, que eu chamei ela de 1, eu vou isolar o meu elemento B. Se eu tenho 2 igual a A mais B, para eu isolar o B, basta eu pegar esse A e passar para o lado de cá. Ele está somando de um lado, ele vai passar subtraindo do outro. Então, quer dizer que o meu B, só também por convenção, eu estou jogando o B do lado esquerdo. O B é igual a 2 menos A. Né? Porque esse A aqui vai passar para cá, vai ficar o 2 menos o A igual a B. Então, B igual a 2 menos A. Ok, esse é o meu B. Eu não sei ainda o resultado dele, mas eu consegui isolar uma função que descreve exatamente o valor do B, que é 2 menos A. Eu vou chamar ela de 3. Né? Eu chamei essa aqui de 1, eu chamei essa aqui de 2, eu vou chamar essa aqui de 3, que é a minha terceira função de interesse aí na minha conta. Tá? Agora eu vou pegar essa 3 aqui, ou seja, esse B aqui, e vou substituir na 2. Tá? Então eu vou pegar a 3 e substituo na 2. Tá? Então, deixa eu aqui, ó. Deixa eu só separar aqui. Substitui 3 em 2. Então, no lugar do B, aqui na 2, eu vou colocar 2 menos A, porque não é esse o valor do B. Então, é só vou substituir. Vai ficar 8 é igual a 3A mais 2 menos A. Estou colocando entre parênteses aqui, porque a gente sempre tem que lembrar de fazer o jogo de sinais. Nesse caso, vai continuar do jeito que está. Mas, se fosse menos aqui, né, se fosse 3A menos um valor, né, se a gente está fazendo outras contas, enfim, a gente tem que lembrar de fazer o jogo de sinais. Tá? Então, tomem cuidado. Por isso que eu coloquei entre parênteses ali. Mas vai ficar 8 igual a 3A mais 2 menos A. Normal. Né? Poderia ter colocado direto. Mas lembre-se, se for colocar direto, faça o jogo de sinais. Então eu vou somar tudo que tem A e isolo o A. Então vai ficar 8 igual 3A menos A, sobra 2A. Mais 2. Vou pegar que está somando, vou passar para o lado de lá subtraindo, então 8 menos 2 é igual a 2A, 6 é igual a 2A. Para eu isolar o A, basta eu pegar o 2 que está multiplicando o A e passar dividindo 6. Então 6 dividido por 2 é igual a A. O valor do meu A, 3. Então A eu achei, é 3. Agora basta eu pegar esse 3 aqui, que é o valor do A, substituir aqui, que eu acho o valor do B. Então, meu B não é igual a 2 menos A. E o meu A não é 3. Então, meu B é igual a 2 menos 3. Logo, meu A menos 1. Pronto, achei o valor do B e achei o valor do A. Eu tenho a lei da minha função. Qual é, portanto, a lei da minha função? Y é igual a 3x menos 1. Essa é a lei da função, que deu aqueles resultados lá em cima. Tá? Eu posso, inclusive, fazer a prova real. Né? Eu não tinha lá que... Opa, eu tenho aqui, ó, que... inclusive, eu tenho que calcular f de 2. Mas eu tenho que f de 1 dá 2 e f de 3 dá 8. Né? F de 1 dá 2. Ou seja, quando x for 1, então, y igual a 3 vezes 1 menos 1, é igual a quanto? 3 vezes 1 é 3, menos 1 é 2. F de 1 é 2.
E f de 3 é 8. Y é igual a 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3 é 9, menos 1 é 8. Realmente, f de 3 é 8. Né? Então, está correto com o enunciado do exercício. E, além disso, eu preciso calcular f de 2. Então, 3 vezes 2 menos 1. 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. F de 2 é 5. Estaria resolvido o exercício. Eu determinei qual é a lei da função, calculei f de 2, de acordo com dois resultados da função. Tá? Como ela é linear, eu tenho isso de maneira bastante simples. Ok? Outra forma de determinar a lei da função é olhando para o gráfico. Né? Então, nós temos aqui o gráfico, para eu determinar qual é a lei da função a partir desse gráfico. Conhecendo a função de primeiro grau e alguns conceitos aí da função do primeiro grau, a gente consegue resolver determinar aí qual é a lei da função, ou seja, eu tenho lá y igual a multiplica x mais b. Eu quero saber o valor do a e o valor do b. O valor do b é fácil, não é? O valor do b é fácil. Qual é o valor de b? O valor do b é 3. Por que é 3? Porque B não é o ponto em que a reta atravessa o eixo Y ou intercepta o eixo Y. Então, B sempre vai ser esse ponto aí. Tá? B sempre é o ponto em que a reta está cruzando o eixo Y, que a gente chama de intercepto. Dependendo da função que a gente está analisando, a gente chama de intercepto. Então, o meu B é 3. Eu vou anotar. Eu mostro para vocês. E o meu A? Inclusive, o que é o 4 aqui? Ó, pensa o seguinte. Nesse ponto, vamos pensar nesse ponto. Pensa nas coordenadas desse ponto aqui. Qual é o par ordenado desse ponto aqui? O x é 4 e o y está em 0. Então, a minha coordenada, o meu par ordenado é x4, y0. Quando o meu y é 0, como que eu chamo mesmo o x que 0, o y? É a raiz da função. Tá? Então, o 4 é a raiz. Onde a curva intercepta o eixo x é a raiz da minha função. Então, isso aqui é a raiz da função. Aqui é o intercepto, é o meu coeficiente linear, é o meu b da função de primeiro grau. O ponto em que a reta intercepta o eixo y. O ponto em que a reta intercepta o eixo x é a raiz da função. Ou seja, esse x aqui é o que zera a função. Mas, ok, eu só mostrei aí uma interpretação. Eu quero ainda saber o valor do A. Qual é o valor do A? Eu sei que o B é 3, porque é o intercepto. O B é sempre fácil de achar. Eu sempre vou olhar ele, já bati o olho, eu sei. Aquele ponto que está cruzando ali no eixo Y é o meu B, é o meu intercepto, é o meu coeficiente linear. Eu quero saber agora qual é o coeficiente angular. Uma informação eu tenho sobre o B. Ele é positivo ou é negativo? Desculpa, sobre o A. É positivo ou negativo? O coeficiente angular aí é positivo ou é negativo? Essa função ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente, né? Ó. Por que ela é decrescente? Porque à medida que o x está aumentando, o y está diminuindo. Se eu avanço aqui no x, o y que estava daqui veio para cá. Agora, se eu avanço mais um, ele vai sair daqui e vir para cá. Se eu avanço mais um, vai sair daqui e vir para cá até chegar aqui no zero. Né? Então, está decrescente, porque à medida que o x avança, o y está diminuindo. Então, a função é decrescente. Se a função é decrescente, qual é o sinal do A? Então, eu sei que o meu B é 3 e o meu A é negativo, não é? Para ser decrescente, o A tem que ser menor do que zero, tem que ser negativo. Então, eu sei que o A é negativo. Por enquanto, é a única coisa que eu sei do A. Como que eu acho o valor do A? Ó, pessoal, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em termos de coordenadas. Qual é a coordenada aqui nesse ponto? Eu vou anotando aqui. Para eu saber, eu tenho 2 pontos. Eu vou pegar um ponto e vou pegar outro ponto. Então, no primeiro ponto, que é esse daí,
eu tenho a coordenada x0, porque o x está no zero, não está? Nesse ponto aqui, o x é 0 e o y é 3. Então é 0, 3. E eu tenho esse outro ponto aqui. São os únicos pontos que eu tenho certeza, não é? Porque não tem nenhum outro ponto que está exato, bonitinho. Porque se eu quiser pegar, se eu quiser pegar esse ponto aqui, eu não sei qual é o valor. Eu não sei, ok, aqui pode ser menos 2, mas e aqui? É 1, o quê? Não sei. Então eu vou pegar os dois que eu tenho certeza. Eu tenho esse aqui porque eu sei que aqui o x é 0 e o y é 3. E eu sei que aqui o x é 4. Deixa eu anotar outro ponto aqui. O x é 4 e o y é 0. Então, são os dois pontos que eu tenho, não são? Dois pontos que eu tenho, duas coordenadas que eu tenho. Anotei aqui os dois pontos que eu tenho. Isso tem que ser nessa ordem, tá? Tem que ser avançando em x, tá? Então, eu peguei de um ponto inicial de x e peguei de um ponto de x maior. Tem que avançar em x para eu fazer essa interpretação. Desse ponto para esse ponto, quanto que o x avançou? Avançou 4, né? Então, ó, eu tive um aumento de 4 no x. E o que aconteceu com y? Então, eu tive uma queda de 3 em y. Tá? Então, eu tive menos 3y para 4x que aumentaram. Então, é menos 3 sobre... Eu peguei a trajetória da curva. Porque não é isso que me mostra também o coeficiente angular. O coeficiente angular, além de nos mostrar o ângulo de inclinação, ele nos mostra com que velocidade y aumenta à medida que eu aumento x. Que é basicamente essa relação que eu acabei de fazer. Ó. Eu andei 4 em x, y caiu 3. Não foi isso que aconteceu? À medida, então, que x aumenta 4, y diminui 3. Então, é menos 3 quartos. Tá? Porque essa relação é inversa. Ou seja, x aumenta e y diminui. A função é decrescente. O sinal negativo indica que há uma relação inversa entre x e y. Se x aumentar, y vai diminuir. Então, x aumentou em 4 e y diminuiu em 3. Então, é menos 3 sobre... Tá? Se fosse... acho que eu dei um exemplo, mas, enfim, se fosse positivo, eu teria uma relação crescente, uma função crescente. Daí eu ia ver o quanto y aumenta para cada aumento em x. Tá bem? Aqui foi decrescente. Então, eu sempre faço essa interpretação. Eu posso fazer olhando o gráfico. Tem uma forma de fazer que é meio arriscada, mas dá para fazer. Você pode pegar simplesmente o pontinho que está marcado aqui no y, ou seja, onde está cruzando aqui no y, e dividir por esse. Foi o que a gente fez, não fez? 3 sobre 4. Só que daí você tem que lembrar o seguinte, bom, a função é decrescente. Se ela é decrescente, então é menos 3 sobre 4. Tá? Se fosse crescente, daí é outra história. Aí seria positivo. Mas se é decrescente, então só tem que tomar cuidado com o jogo de sinais, porque se eu tiver aqui, por exemplo, menos 1 e 4, vamos supor que eu tivesse uma reta traçando esse ponto aqui, do menos 1 até o 4 aqui. Ia ser quanto? 1 sobre 4, porque é crescente a função. Tá bem? Então, é uma forma de... São duas formas aí de interpretar a coisa. Uma é um macete. Você olha para esse valor aqui, é 3. E aqui é 4, então é 3 sobre 4. Mas é decrescente, então é menos 3 sobre 4. Tá? Aqui, mesmo que fosse menos 1 aqui embaixo e aqui 4 positivo, você fala assim, ok, é menos 1, mas é 1 sobre 4 positivo porque está aumentando. Quer dizer que se x aumentar 4, y aumenta 1. Tá? Então, essa é a interpretação da trajetória que a curva está fazendo. Né? Que à medida que x aumentou 4, y diminuiu 3. Tá? Então, é menos 3 sobre 4. E aqui determinar a raiz da função, ou zero. Aqui eu escrevi errado, ou zero da função. Não, é o zero da função. Então, determinar a raiz ou zero das seguintes funções do primeiro grau.
o zero mesmo, a gente viu que graficamente a raiz da função é isso daqui, é o ponto em que a minha reta cruza o eixo x. Esse é o zero. Ou é o x que zera a função. Se é o x que zera a função, basta eu colocar zero no lugar do y para resolver. Deixa eu arrastar do ladinho aqui. Ah, não vai dar mesmo assim. Tá, vamos fazer todos aí, então. Vamos fazer o primeiro aqui. Menos 3x menos 6. Ah, menos 3x menos 6. É só eu colocar o zero no lugar do y. Menos 3x menos 6. Eu posso colocar o 6 para lá. Vai ficar 6 positivo, igual a menos 3x. Isolar o x, basta eu pegar o menos 3 e passar dividindo 6. Vai ficar 6 dividido por menos 3, que é igual a x. X é igual a quanto? 6 dividido por menos 3 é igual a menos 2. Então, essa é a raiz da função, menos 2. Se eu colocar menos 2 ali, vai dar zero, não vai? Ó, y é igual a menos 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 3 vezes menos 2 é 6 positivo. Menos 6 é igual a zero. É justamente o x que zera a função. Beleza. Então é aqui, ó. Eu peguei menos 3, eu substituí por menos 2, que foi o zero da função que a gente encontrou quando a gente colocou y igual a zero, ou seja, o x que zera a função, e eu só substituí para ver, zera mesmo? Zera. Porque menos 3 vezes menos 2 é 6 positivo. Menos 6, então 6 menos 6 é zero. Realmente zero a função. Ou seja, se eu colocar menos 2 aqui, a função dá zero, que foi a raiz que nós encontramos aqui. B, então é menos 5x mais 15. Eu quero saber qual é o zero dessa função. Então é só colocar zero no lugar do y, menos 5x mais 15. Posso jogar... Então sempre joga para fazer o jogo de cima dando a resolver. Né? Eu vou pegar menos 5x aqui, que ele está negativo ali, para eu não trabalhar com negativo e negativo, eu já pego ele que está negativo, já vou jogar para o outro lado, ou seja, eu pego ele que está subtraindo, vou jogar para o outro lado, ele vai passar somando. Então vai ficar positivo, 5x é igual a 15. Aí x, eu vou pegar esse 5 que está multiplicando o x, vou passar dividindo 15. 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, esse é o zero dessa função, é a raiz dessa função. Quer dizer que se eu jogar 3 ali no lugar do x, a função vai dar zero? Vai, porque menos 5 vezes 3 mais 15. Menos 5 vezes 3 dá menos 15, mais 15 dá zero. Então, realmente, é o elemento que zera a nossa função. Se y é igual a 7x. 7x, basta eu colocar zero, é igual a 7x. Vai dar zero. Né? Qual é o único elemento que pode zerar essa função? Zero. Quando x é zero, y é zero. Né? Porque eu vou pegar, passar o 7 dividindo zero, vai ficar 0 dividido por 7 é igual a x. 0 dividido por qualquer coisa é zero. Então, x é igual a zero. E justamente, se eu pegar y igual a 7 vezes 0, vai dar 0. Pronto. Y, isso é fácil também. Menos x menos 1. Qual é a raiz dessa função? Coloco o 0 aqui no lugar do y, menos x menos 1. Eu passo o x para cá. X igual é o próprio menos 1. É o próprio menos 1, porque se eu pegar e fizer y igual a menos 1, menos 1 vai dar quanto? Esse menos da fórmula com o menos do menos 1 vai dar 1 positivo. Menos 1 igual a 0. E y
igual a 2 sobre 5x mais 1. 2 quintos de x mais 1. 0 é igual a 2 sobre 5, que multiplica x mais 1. E agora? O que eu faço? Tá, eu peguei o menos 2 sobre 5x, que está somando de um lado, e passei subtraindo para o outro lado. E agora, o que eu faço? Ó, isso aqui é a mesma coisa, é porque a gente está pegando 2 dividido por 5 vezes x. Então, eu posso ter menos 2x sobre 5. Isso aqui inteiro, desse jeitinho aí, igual a 1. Tá? É só uma mudança de perspectiva. Porque é a mesma coisa. Eu multiplico cruzado isso aqui. Tá? Então, vai ficar menos 2x igual a 5. Eu multipliquei cruzado. Lembrando que tem um 1 aqui embaixo do 1, não tem? Que ele está sendo dividido por 1, multiplicado por 1, elevado a 1. Né? Todo número está dessa forma. Então, eu peguei o menos 2, multipliquei por 1, continuou menos 2. Então, eu multipliquei cruzado. Tá? Eu só peguei lá o menos 2x sobre 5 e multipliquei cruzado com 1, peguei o 5 que estava aqui embaixo por 1 lá de cima. Então, ficou menos 2x igual a 5. Para eu isolar o x, vai ficar 5 dividido por menos 2, ou menos 5 sobre 2. Tá? A fração é negativa, é menos 5 sobre 2. Quer saber se é real? Se está correto? Substitui lá e calcula. Então, se eu pegar y igual a 2 sobre 5, que multiplica menos 5 sobre 2 mais 1, quanto que dá essa conta? Multiplicação eu posso fazer direto. Quanto que vai dar essa conta aqui? Ó? Y igual a 2 vezes 5, 10. Eu vou colocar o sinal de negativo, porque a gente tem o negativo aqui, né? Então, vai dar 10 dividido por quanto? 5 vezes 2 dá 10. Mais 1. 10 dividido por 10 dá quanto? Menos 1. Mais 1 igual a 0. Tá? Então, é menos 5 sobre 2. Próximo, qual que falta? F. Y igual a menos 3 sobre 4x mais 2 sobre 5. Como que eu resolvo isso? Vamos lá. 0 é igual a menos 3 sobre 4x mais 2 sobre 5. Eu posso pegar tudo isso daqui, mesma coisa que a gente fez anteriormente, passar para cá, então está subtraindo, vai passar somando, então vai ficar 3 quartos de x igual a 2 sobre 5. Mesma coisa, multiplico cruzado. Então, 5 vezes 3x vai dar quanto? 15x, não é? É igual a 4 vezes 2, dá 8. X é igual a 8 quinzeavos. 8 sobre 15. Então, 8 sobre 15 é a raiz, o que zera essa função. Né? Se eu pegar a função aqui e colocar y é igual a menos 3 sobre 4, que multiplica 8 sobre 15 mais 2 quintos, aqui eu posso sempre multiplicar, tá? Então, sempre a gente pode multiplicar. Então, menos 3 vezes 8, 3 vezes 8 é quanto? Menos 24. 4 vezes 15 é quanto? 60. Mais 2 sobre 5. Se eu simplificar esse 24 sobre 60, dá? Se eu dividir essa fração inteira por 12, dá quanto? Se eu simplificar ela. 2 sobre 5 mais 2 sobre 5. É igual a 0. Eu poderia resolver. Divide 24 por 60. Vai dar o mesmo resultado que dá 2 sobre 5. É isso. Aqui tem um para construir gráfico. Eu não vou construir o gráfico, mas para construir o gráfico eu construí na mão
qualquer jeito. Mas para construir o gráfico é só calcular para menos 1, 0 e 1, que é o que pede o exercício. Nem precisaria calcular para esses três. Basta calcular para menos 1 e 1, que você já teria aí um range bom para você calcular. Tá? E construir o gráfico dessas funções aqui. Essa aqui vai ser uma função identidade decrescente, por exemplo, que vai passar pelo ponto 0, 0, porque o b é igual a 0. Essa aqui também passa pela origem, porque o b é igual a 0. Sempre que o b é igual a 0, ela vai passar pelo eixo ali. Deixa eu só colocar aqui, ó. Sempre que o b na função for 0, ela vai passar por aqui, ou assim, tá? Então, nesses aqui que não tem b, eu sei que ela vai passar por ali. Em algum momento ela passa. Esse aqui também não tem. Eu sei quais são crescentes, quais são decrescentes. Tá? Essa é crescente, essa é decrescente, essa é crescente. Opa, crescente, decrescente, crescente, decrescente. Tá? Eu sei que essa aqui tem um ângulo de inclinação alto. Essa também, essa também, essa também. Essa já é mais deitadinha, não é tão inclinada. Essa aqui é de 45 graus para baixo. Então, são leituras que a gente vai fazendo, olhando para as funções e sabendo como que é. Agradeço a atenção de todos, tenham uma boa semana, boa noite e até a nossa próxima aula.